E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende logicamente da hora que você estivesse vendo esse vídeo. Eu estou gravando aqui exatamente às 8h20 da manhã. Então, bom dia pra você que também está assistindo pela manhã, tudo bem? Pessoal, perdão. Hoje eu trouxe aqui mais uma lista de questões, tudo bem? Para as nossas monitorias de português. Ok, pessoal? Como vocês já devem ter percebido há um bom tempo, eu gosto muito de trazer exercícios de assuntos mais básicos para vocês, ok, pessoal? Por quê? Qual o motivo disso? Na língua portuguesa e também em várias outras matérias, como a matemática, por exemplo, para a gente entender os assuntos mais avançados, nós precisamos compreender bem os assuntos básicos, tudo bem, pessoal? Então, por exemplo, para você estudar, quando você for estudar um predicativo, por exemplo, você precisa dominar um adjetivo, você precisa saber do que se trata um adjetivo, tudo bem, pessoal? Então, para você estudar um assunto que é um pouco mais complexo, você precisa entender os assuntos básicos da matéria, ok? Então, esse é o motivo de eu estar sempre trazendo assuntos básicos da língua portuguesa, opa, gaguejei. Adjetivo, substantivo, até mesmo a interpretação de texto, advérbios, como a monitoria anterior eu trouxe duas monitorias seguidas sobre os advérbios, ok, pessoal? Então, esse é o motivo de eu sempre trazer estes assuntos para que vocês estudem as matérias avançadas com uma maior facilidade para compreendê-las, tudo bem? Então hoje aí, como vocês provavelmente já devem ter visto aí em cima, eu trouxe 5 questões sobre os adjetivos, tudo bem? 5 questõezinhas básicas sobre os adjetivos. Valeu, pessoal? Vamos lá. Antes de dar início à nossa monitoria de hoje, eu quero na verdade dar alguns recados, tudo bem, pessoal? Quero dar alguns avisos a vocês, coisas que eu sempre digo todas as monitorias, mas que é muito importante eu sempre dizê-las para vocês não esquecerem e também para reforçar o aviso. Tudo bem, pessoal? Esse material aqui, na verdade hoje é essa folha, que hoje as questões são bem curtinhas, então todas elas terão tranquilamente em uma página, ok? Então esse material aqui está disponível nas plataformas, tudo bem? Tanto no Google Classroom quanto no Plural, na mesma página que você acessou para obter o link desta correção, é onde vai estar esse material, tudo bem? O material está lá em anexo lá, bonitinho e tal. Só você baixar e resolver as questões, ok, pessoal? Pessoal, não tem a necessidade de imprimir, você irá imprimir apenas se você quiser, se você tiver a impressora em casa e tiver à sua disposição. Então, se você preferir, se você achar melhor fazer estas questões, ou melhor, resolver estas questões em um papel impresso, fica à vontade, a seu critério.
Mas se você prefere resolver no celular mesmo, ou até mesmo no computador, algum tablet, não sei, você também pode resolver à vontade. Como eu disse, fica a seu critério, bem? A única coisa que eu peço a vocês é que passem as respostas, no caso quem for resolver pelo computador ou pelo celular, tudo bem? Passem as respostas para o caderno, na matéria de português mesmo, sem problema nenhum. Só para deixar anotadinho ali, tudo certinho, etc e tal. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Você irá imprimir esse material apenas se você quiser. E se você preferir resolver pelo celular mesmo ou pelo computador, também não tem diferença nenhuma. Aí é questão de gosto de cada um. Tem gente que gosta de resolver no papel, tem gente que gosta de resolver pelo computador, já tem gente que gosta de resolver pelo celular, tudo bem? Então, aí é uma opção de cada um, valeu? Pessoal, outra coisa que eu tenho para dizer a vocês é que esse vídeo você deve assisti-lo após você resolver as questões, tudo bem, pessoal? Não vai adiantar nada você assistir esse vídeo antes de resolver as questões, ok, pessoal? Esse vídeo, ele nada mais é do que uma breve, mas bem breve mesmo, muito pequena, bem curta, revisão. Então esse vídeo é uma revisão bem curtinha e uma correção dos exercícios que estão propostos neste material a vocês. Tudo bem, pessoal? Então não adianta nada vocês assistirem o vídeo da correção de algo que vocês não fizeram. Então, antes de você assistir esse vídeo, o correto é você resolver as 5 questões, ok? Eu recomendo aí a vocês um tempo médio de 20 minutos para poder ler esse textinho aí e resolver estas 5 questõezinhas aí, questõezinhas pequenas, 20 minutos aí em média, ok? Mas se você, sempre digo isso, tá, pessoal? Se você não conseguiu resolver em 20 minutos, fiquem tranquilos, não tem problema nenhum. Cada pessoa no seu tempo, ok, pessoal? Tenham isso em mente. Cada pessoa no seu tempo. Se você resolver em 30, tá show de bola. Se você resolver em 40, beleza. Ok, pessoal? Não se apressem. Leiam as questões com calma. Valeu? Leiam mais de uma vez. Sempre digo a vocês isso também. Leiam uma vez apenas é furada. Não leiam apenas uma vez. Leiam no mínimo 2 vezes. Tanto os textos como as questões em si. Que, pessoal, eu sempre falo isso com vocês. Às vezes você lê uma vez e passa algum detalhe despercebido e você naturalmente não vê. Isso é normal. Já você lendo 2 vezes, e esse detalhe que passou despercebido, você com certeza vai notar ele. E se você não notou, se você lê 3 vezes, na terceira você nota. Às vezes esse detalhe ele pode ser a resposta de um exercício. Por exemplo, vamos supor, é só um exemplo, tá, pessoal? Só um exemplo. Aí na questão 3, vamos supor que a questão 3 seja um detalhezinho bem pequeno mesmo do texto. E esse detalhe você deixou passar a primeira vez que você leu o texto. Você não viu esse detalhe. Então, se você, vamos supor, tivesse lido apenas uma vez esse texto, bem provavelmente você não acertaria a questão 3. Vai ser bem difícil e eu consegui acertar essa questão, ok, pessoal? Agora, se você tivesse lido, por exemplo, 2 vezes, você provavelmente iria
Você iria. Perdi aí, pessoal. Gaguejei. Desculpa, mais uma vez. Perdão. Mas vamos lá. Você bem provavelmente iria notar esse detalhe. Olha o que eu disse. Provavelmente. Agora, se você lisse 3 vezes, por exemplo, você com certeza já ia estar de cara com esse detalhe. Você ia olhar assim, você. Olha o detalhe ali, maneiro. Vou acertar a questão 3. Então, isso parece que é brincadeira, mas não é, pessoal. Isso acontece muito. Às vezes, a gente tem um detalhe na nossa frente, assim, a gente não percebe. A gente percebe apenas depois que lê esse texto aí, sei lá, 1 milhão de vezes. Valeu, pessoal. Então, isso que eu falo a vocês. Não leiam uma vez só. Isso é furada. Experiência própria. Eu tinha essa mania de ler uma vez. Me dei muito mal. Então, eu sempre digo. No mínimo, 2 vezes. Ok, pessoal? Pra você ter certeza que você olhou ali cada cantinho do texto. Cada pedacinho e tal, não sei o que. Tudo a seu dispor. Você identificou. Valeu, pessoal? Então, isso aí, levem isso com vocês sempre. Claro, nas aulas de português. Não leiam o texto nas aulas de português, em qualquer aula, tá, pessoal? Não leiam o texto uma vez, que é furada. Pode ser um texto de, sei lá, 10 páginas. Leia esse texto várias vezes. Pode durar o dia todo, mas leia. Bem, pessoal, que ler o texto várias vezes é a melhor coisa que você pode fazer, assim, academicamente. Valeu? Então, vamos lá. Eu acho que eu já disse tudo que eu tinha que dizer, que eu tinha que falar, no caso. Já falei até demais. Valeu? Então, vamos lá. Esse cabeçalho aqui vocês só preencham se forem resolver aqui os exercícios impressamente, se você imprimir o papel. Aí você ali, até para identificar mesmo, tal, coloca ali a escola, sei lá, Colégio Batista, data, você coloca a data que você está fazendo, o professor bota aí Bernardo, a sua turma e o seu nome. Beleza. Isso aí. Mas se você não quiser fazer também, você pode deixar em branco, que vai ficar com você mesmo, né? O material, então não tem tanta necessidade de ter um cabeçalho. Valeu, pessoal? Mas se você quiser deixar aí bonitinho e tal, tudo preenchidinho, maneirinho e tal, não sei o que, aí sim, você coloca aí Colégio Batista, que você está resolvendo a questão, o nome do professor Bernardo, turma, aí bota sua turma, nome, bota seu nome aí, e é isso aí, pessoal. Então vamos lá resolver aí as 5 questões, mas antes, logicamente, claro, obviamente, ler o texto. Não poderia faltar um textinho aí de costume. Nós, como estudantes da língua portuguesa, adoramos ler. Então sempre tem um textinho aí de costume aí para a gente ler. Vamos lá. Catas altas. Autêntico por sua simplicidade, o lugarejo está situado a 130 quilômetros de Belo Horizonte. Aí, pessoal, esse texto aí fala lá de Minas Gerais, hein? Vamos lá. Agrega numa mesma paisagem grandes picos, alguns com mais de 2.000 metros de altitude, casas coloniais preservadas, ruas de pedras, ruínas de um arqueduto, igrejas coloniais, inclusive com obras de Aleijadinho e Mestre Ataíde, belas cachoeiras e um aconchegante clima ameno. Então, pessoal, aí ele, já nesse primeiro momento, ele introduz meio que uma cidade de Minas Gerais, que por sinal é um lugar muito lindo. Quem já teve
a oportunidade de ir lá, eu já tive, e é um lugar perfeito, muito bonito. É um lugar muito, muito lindo mesmo. Recomendo vocês irem, que é muito, muito bonito. Vamos lá, continuando. É o conjunto arquitetônico barroco, formado pela Igreja da Matriz e por casas antigas ao redor da praça Monsenhor Mendes, entre outras construções, traz para o presente, a história da pequena e bucólica cidade mineira. Para proteger esse rico acervo histórico, cultural e religioso, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais tombou tombou o perímetro urbano de Catas Altas. Então aí, pessoal, um texto que fala sobre uma cidade histórica de Minas Gerais, que, como eu disse, é um lugar muito lindo, né, pessoal, um lugar espetacular. Eu tive a oportunidade apenas de passar por Minas Gerais. Estava indo fazendo uma viagem de ônibus, então o ônibus passou por Minas Gerais e é um lugar muito bonito. Muito bonito, foi o lugar, posso dizer que foi o lugar mais bonito que eu já fui, assim, que é muito bonito mesmo. Então vamos lá. Pessoal, como eu já disse a vocês, essa é uma monitoria sobre os adjetivos, são exercícios sobre os adjetivos. Bem, pessoal, e por que eu trouxe os adjetivos? Porque lá na frente, ou até mesmo agora, quem sabe, isso aí vai do professor para professor. Mas lá, vamos dizer que seja lá na frente. Lá na frente, quando você for estudar os predicativos, pessoal, vocês precisam relembrar do que se trata um adjetivo. Isso eu já disse em algumas monitorias anteriores, mas quero voltar a dizer. Você precisa saber o que é um adjetivo para entender perfeitamente o sentido de um predicativo, né, pessoal? Então, por isso que eu trago estas matérias básicas para vocês. Bom, e do que se trata um adjetivo? Pessoal, muito simples. Um adjetivo, ele é nada mais do que uma característica, pessoal. Um adjetivo nada mais é do que uma característica, tudo bem? Olha só, por exemplo, vamos colocar aqui, ó. Vamos lá. Pessoal, eu tenho o substantivo professor. Qual característica eu posso atribuir ao professor? No caso é eu, né? Professor Bernardo. Qual característica eu posso atribuir ao professor Bernardo? Fala aí. Ele é legal. Ele é maneiro. Ele é... Fala aí. Ele é legal e maneiro. Tô brincando, pessoal, tô brincando. Mas olha só, eu tenho um substantivo. Isso é muito importante que vocês notem. O adjetivo, ele dá características ao substantivo. E olha só, eu tenho um substantivo aqui. Substantivo professor. E atribuído a esse substantivo, eu tenho os adjetivos. Adjetivo legal e adjetivo maneiro. O professor, ele pode ser legal e ele pode ser maneiro. Ou melhor dizendo, ele é legal e é maneiro. Então, legal e maneiro é uma característica desse professor. Ok, pessoal? É um adjetivo que se refere a ele. Ele é legal, ele é maneiro. Igual, por exemplo, eu posso dizer o seguinte. Opa, volta. Aí, eu posso dizer o seguinte. Eu tenho um carro. Não, eu tenho assim. É um exemplo, tá, pessoal? Ó, tem um carro aqui. O carro, ele pode ser... Vamos botar uma setinha aqui pra ficar bonitinho. O carro, ele pode ser bonito. É uma característica do carro. Ele pode ser feio. Ele pode ser
grande, ele pode ser pequeno, ele pode ser médio, ele pode... Opa, faltou assim. Ele pode ser azul, ele pode ser branco, ele pode ser preto, ele pode ser amarelo, ele pode ser verde, ele pode ser, por exemplo, vermelho, ele pode ser... já disse alto? Opa, acho que eu não disse alto ainda não. Ele pode ser alto, ele pode ser um carro baixo, que vai que ele é rebaixado, não sei. Então, pessoal, o carro, ele pode ter todas essas características. Ele pode ser bonito, ele pode ser feio, ele pode ser grande, ele pode ser médio, ele pode ser pequeno, ele pode ser azul, ele pode ser branco, ele pode ser preto, ele pode ser amarelo, ele pode ser vermelho, ele pode ser alto, ele pode ser baixo. Ele tem infinito, ele pode ser de infinitos modos. Então, é isso que eu quero dizer do que se trata um adjetivo, pessoal. Um adjetivo são as características que possam ser atribuídas a um substantivo. Tudo bem, pessoal? São características. Nada mais é do que isso. Um adjetivo é uma característica. Então, essa característica, por exemplo, grande, pequeno, médio, feio, bonito, alto, baixo, isso é um adjetivo. Tudo bem, pessoal? Então, tendo em vista os adjetivos, que são milhares, ok? Grande, médio, alto, bonito, feio, legal, muitos. Então vamos lá. Questão 1. O termo destacado é um adjetivo no segmento. Então ele quer que a gente identifique qual termo aí destacado é um adjetivo. Vamos lá. Autêntico por sua simplicidade, o lugarejo está situado a 130 km de Belo Horizonte. Ruínas de um arquiduto, igrejas coloniais, inclusive com obras de Aleijadinho. E tombou todo o perímetro urbano de Catas Altas. Pessoal, eu quero que vocês percebam comigo. Já na terceira alternativa, vocês concordam comigo que um perímetro, se tratando assim de região, no caso, ele pode ser um perímetro rural? Vocês concordam comigo? Que nada mais é do que um lugar rural. É meio que, entre aspas, um lugarzinho interiorano, um lugarzinho de interior. Mas ele também pode ser um perímetro urbano. Um perímetro urbano da cidade. Concorda comigo? Então ele pode ser um lugar da cidade. Então, tendo em vista esta afirmação, vocês concordam comigo que urbano trata-se de uma característica do perímetro? O perímetro podia ser um perímetro rural, mas ele é um perímetro urbano. Concorda comigo? Então a questão, logicamente, trata-se da terceira alternativa. Ele é um perímetro urbano. Urbano é uma característica de perímetro. Consegue compreender? Vamos lá. Aí. Então, pessoal, perímetro... urbano trata-se de uma característica de perímetro. Questão 2. Em um aconchegante clima ameno, o adjetivo grifado pode ser substituído por... Então, aqui na questão 2, ele quer que a gente identifique um sinônimo da palavra ameno, ou melhor dizendo, um sinônimo do adjetivo ameno. Ameno é uma classificação de clima. O clima ele está ameno, mas ele poderia estar quente, ele poderia estar muito frio, mas não, ele está ameno, ali, legalzinho, etc e tal. Então, ameno é um adjetivo, pois trata-se de uma característica. Pessoal, ameno, eu posso dizer com toda certeza do mundo que quer dizer a mesma coisa do que aprazível. Então, ameno e aprazível trata-se da mesma coisa, pessoal. Ameno e aprazível trata-se da mesma coisa. Valeu? Questão 2 aí, então, solucionada. Deixa eu só confirmar aqui se está gravando.
só para eu ter a certeza que está gravando. Aqui. Então vamos lá. Na passagem, questão 3, no caso, na passagem, a história da pequena e bucólica cidade mineira. Um adjetivo indica origem. Perdão, pessoal. Perdão de novo, pessoal. É alergia. Vamos lá. Retornando. Na passagem, a história da pequena cidade, da pequena e bucólica, no caso, cidade mineira. Um adjetivo indica origem. Aponte. Então, qual palavra indica uma característica relacionada à origem? Olha só, pessoal. É a palavra pequena, é a palavra bucólica ou é a palavra mineira? Pessoal, a cidade, ela é de origem pequena? Não, tem nem sentido a gente falar isso, de origem pequena. Não, tem nem sentido. Ela é de origem bucólica? Mesma coisa, não tem sentido. Mas se eu falar, ela é de origem mineira. Ó, meio que tem aí uma aparição de um sentido aí, concorda comigo? Então é isso mesmo. O adjetivo que indica a origem, logicamente, é o adjetivo mineira. A origem de quem? Da cidade. Valeu? Adjetivo mineira. Valeu, pessoal? Adjetivo mineira. Então, questão 3 aí. Terceira alternativa. Valeu? Agora questão 4. No trecho tal, ruas de pedra, a locução adjetiva destacada exprime, primeiramente, do que se trata uma locução adjetiva. Pessoal, nada mais é do que duas ou mais palavras que formam apenas um adjetivo. Professor, como assim? Olha aqui um exemplo aqui, ó, ruas de pedras. Significa que as ruas são formadas por pedras. Nada mais do que isso. Então, de e pedras são duas palavras. Então, eu tenho duas palavras, um adjetivo. Então, isso é uma locução adjetiva. Duas ou mais palavras que formam um único adjetivo. Ok, pessoal? Então, olha só. Essa locução adjetiva, ela está exprimindo lugar, posse ou matéria. Pessoal, olha só. Presta atenção comigo. De Pedras é um lugar? Vou lá em De Pedras. Não, nunca ouvi falar nesse lugar, não. Vou ali dar um pulo ali na De Pedras ali, não. Então lugar não é. Tá exprimindo posse? De Pedras é que manda. De Pedras ali pegou não sei o que. De Pedras fez isso. Não, também não. Não tem nenhuma uma sensação de posse nesse caso. Mas de matéria sim. Por que de matéria sim? Porque pedras é a forma que a rua está sendo, que a rua foi feita no caso. A matéria que a rua foi feita são pedras. As ruas são feitas de pedras. Não são feitas de barro, não são feitas de asfalto, não são feitas de argila, não são feitas de areia, são feitas de pedras. Então a rua é feita completamente por pedras. Pedras são, no caso, as matérias que foram usadas na rua. Valeu? Então, questão 5 aí. Sublinhe os adjetivos que caracterizam o acervo. Vamos lá? Pessoal, olha ali, ó. Opa! Para proteger esse rico acervo histórico, cultural e religioso. Olha a palavra acervo aqui, ó. Vamos até colocá-la em negrito. Pessoal, quais características esse acervo tem? Como que ele é? Ele é rico, ele é histórico, ele é cultural e ele é religioso.
Nada mais do que isso. Ok, pessoal? Então vocês conseguem compreender o sentido de um adjetivo? Nada mais do que características. Olha aqui, ó. Uma característica, vou sublinhar. Outra característica. Opa, aqui, ó. Outra característica. Outra característica. E, opa, vamos lá. Vamos lá. E aqui, opa, tá difícil, hein, pessoal? E aqui, outra característica. Então vocês conseguem perceber? O acervo ele pode ser rico, ele pode ser histórico, ele pode ser cultural e ele pode ser religioso. Nesse caso, ele é rico, ele é histórico, ele é cultural e ele é religioso. Concorda comigo? Com certeza. Então, pessoal, é isso aí. As 5 questõezinhas aí resolvidas com todo sucesso. Qualquer dúvida, mandem para mim. Ok, pessoal? Não fiquem com receio, podem mandar sim, estamos aí para isso. Para poder resolver as dúvidas de vocês. Então é isso. Um forte abraço e tchau, tchau.